A humanidade passou milhares de anos olhando para a Lua sem imaginar que um dia ela deixaria de ser apenas um objeto no céu para se tornar território estratégico. Durante séculos, a Lua foi símbolo, mistério, mitologia. Depois, tornou-se destino científico. E em 1969, tornou-se o palco de uma das maiores conquistas da história humana. Mas, depois da Apollo, nós fomos embora. Por décadas, a presença humana na Lua permaneceu congelada no passado, como se aquela conquista tivesse sido apenas um momento isolado da Guerra Fria, uma demonstração tecnológica gigantesca sem continuidade real. E talvez esse tenha sido o maior problema da exploração espacial moderna. Nós aprendemos a chegar ao espaço, mas nunca aprendemos a permanecer nele. Agora, isso parece estar mudando. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E tivemos recentemente uma atualização da NASA, uma conferência onde eles mostraram quais são seus planos para se estabelecer na Lua. Planos bastante ousados, mas factíveis, com um cronograma ali, com datas. As fases são 3 fases que eles estimam gastar por volta de 20 bilhões de dólares. Enquanto eu estava aqui fazendo a edição do vídeo, a NASA fez outra conferência da missão Artemis 3, gente. É uma nova fase que a NASA está passando, está vivendo uma nova fase com a nova administração. Gerd Zeckman veio ali, sangue novo. A NASA está muito mais dinâmica, muito mais rápida. A tripulação da Artemis 3 é composta por Randy Bransky, comandante americano, Luca Parmitano, piloto da ESA, italiano, Frank Rubio, especialista da missão, também americano, e Andrea Douglas, especialista da missão e também americana. E durante a conferência, a NASA informou ali que definiu como vai ser a missão Artemis 3. A espaçonave Orion irá acoplar primeiro com o Blue Moon MK2 da Blue Origin em órbita terrestre, depois desacoplar e então fazer o mesmo com a Starship da SpaceX, para em seguida voltar à Terra. Ou seja, primeiro a Blue Origin, depois a SpaceX. Agora a gente prepare-se, porque a NASA revelou um plano sensacional. Agora é a Starship Lunar que irá realizar a injeção translunar e impulsionará a Orion em direção à órbita lunar. É uma mudança significativa no plano, ou seja, visando ali a segurança, é melhor se acoplar em órbita terrestre do que se acoplar na órbita lunar. Mas também o espaço interno, o volume interno da Starship Lunar é imenso. Os astronautas vão ali de primeira classe. E uma última informação, a SpaceX revelou durante a conferência que realizará um teste de transferência de combustível em órbita terrestre ainda este ano, entre 2 Starships. Imagine só, gente. O teste pode acontecer no final desse ano ou início do ano que vem, mas está aí próximo de acontecer. Veremos 2 Starships lançando ali simultaneamente, transferindo combustível em órbita. Ou seja, isso é crucial. Esse teste é crucial que seja bem sucedido. Tá? Não na primeira vez, mas que realmente aconteça de forma bem sucedida o quão antes possível, porque sem isso não temos Starship operacional. Ou seja, tem que ter reabastecimento orbital para Starship funcionar, entrar em operação e todas as missões se desenrolarem, não somente para a SpaceX, mas para a própria NASA. Então agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então pegue alguma coisa para beber e um lanche e bora para o vídeo. Em um movimento histórico, a NASA revelou um novo plano para construir uma base lunar permanente no polo sul da Lua ao longo da próxima década. Na superfície, parece apenas mais um anúncio ambicioso da Agência Espacial Americana, mais um cronograma, mais um programa bilionário.
Mas o verdadeiro significado desse anúncio talvez seja muito maior do que pensamos. Porque o que realmente mudou foi a própria NASA. Durante muito tempo, a Agência Espacial Americana operou de maneira lenta, burocrática e extremamente cara. Programas atrasavam constantemente. Bilhões de dólares eram consumidos sem resultados proporcionais. E aos poucos, a NASA começou a perder algo que um dia definiu sua identidade: a sensação de liderança. Enquanto isso, o mundo mudava rapidamente. A SpaceX começou a pousar foguetes reutilizáveis. Empresas privadas passaram a construir espaçonaves. A China iniciou silenciosamente seu próprio programa lunar. E pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos perceberam que poderiam perder a liderança da próxima grande corrida espacial. Mas, diferente dos anos 60, a nova corrida lunar não será vencida por quem chegar primeiro. Ela será vencida por quem permanecer. E talvez Jerry Zechman tenha entendido isso melhor do que ninguém. Quando o novo administrador da NASA subiu ao palco da sede da agência em Washington, havia apenas uma palavra projetada atrás dele: ignição. Não parecia apenas o anúncio de um programa espacial, parecia uma declaração de mudança. E Zechman veio do setor privado, fundador bilionário do Shift4, astronauta da missão Polaris Dawn e profundamente conectado à nova indústria espacial americana. Ele representa uma geração muito diferente da velha estrutura política que comandou a NASA durante décadas. Uma geração influenciada pela velocidade da SpaceX, pela lógica de execução rápida, pela competição constante e pela ideia de que o espaço não deve ser apenas explorado, mas operacionalizado. Talvez por isso, uma das primeiras grandes mudanças tenha sido justamente o abandono gradual do Lunar Gateway, o portal lunar. Durante anos, a NASA planejou construir uma pequena estação espacial em órbita da Lua. O Gateway serviria como um ponto intermediário entre a Terra e a superfície lunar. Mas agora, esse conceito perdeu prioridade. Os recursos tecnológicos e componentes do Gateway serão redirecionados para operações de superfície. Isso muda completamente a filosofia do programa Artemis. A prioridade deixou de ser a órbita da Lua. A prioridade agora é construir infraestrutura no solo. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Uma exploração orbital representa presença temporária, mas uma base permanente representa ocupação operacional. Habitats, energia, logística, mineração, produção de combustível, veículos de superfície, operações contínuas. Pela primeira vez desde Apollo, a NASA parece estar pensando na Lua não apenas como um destino científico, mas como um território estratégico. E existe um motivo muito claro para isso. O Polo Sul lunar pode ser uma das regiões mais valiosas do Sistema Solar. Em crateras permanentemente escuras, existem depósitos de gelo preservados há bilhões de anos. Esse gelo pode ser transformado em água potável, oxigênio respirável e combustível de foguetes. Isso muda completamente a lógica da exploração espacial, porque o maior problema de qualquer missão espacial sempre foi logística. Tudo precisa sair da Terra, cada litro de água, cada tanque de combustível, cada equipamento. Mas se combustível pode ser produzido na Lua, ela deixa de ser apenas um destino e passa a funcionar como um posto avançado para futuras missões ao espaço profundo, inclusive Marte. E talvez seja exatamente por isso que o novo plano da NASA parece muito mais agressivo do que programas anteriores. A agência quer acelerar drasticamente o ritmo das missões Artemis.
O antigo cronograma foi reformulado. Em vez de realizar um salto extremamente arriscado diretamente para a superfície lunar, a Artemis 3 será transformada em uma missão de ensaio em órbita terrestre. Astronautas irão testar sistemas de suporte de vida, acoplamento, propulsão e os próprios veículos de pouso antes de qualquer tentativa real na Lua. A lógica agora parece muito mais pragmática. Resolver problemas perto da Terra, antes de arriscar vidas no espaço profundo. Mas talvez o detalhe mais interessante seja que a NASA não parece mais funcionar como antes. Hoje, ela opera muito mais como coordenadora de um gigantesco ecossistema industrial espacial. A SpaceX continua sendo peça central do programa com a Starship Lunar, mas a Blue Origin voltou oficialmente para a disputa com o módulo Blue Moon. Mesmo após a explosão do New Glenn, as coisas parecem caminhar. A Blue Origin reiterou que continua focada no programa Artemis e irá fazer de tudo para continuar no programa. E Zekman deixou claro algo extremamente importante: nenhuma empresa possui vitória garantida. Quem entregar primeiro, voa primeiro. Isso representa uma mudança profunda dentro da NASA. Durante décadas, contratos espaciais funcionavam quase como processos políticos intermináveis. Agora, a agência parece estar adotando uma lógica muito mais próxima do setor privado: execução, velocidade, resultados. Porque existe urgência. A China pretende realizar pousos tripulados na Lua antes do final da década e também possui planos para estabelecer uma base permanente no Polo Sul lunar. E isso transforma completamente a natureza da exploração espacial. Talvez estejamos assistindo ao nascimento de uma nova disputa geopolítica fora da Terra. Não mais por bandeiras, mas por infraestrutura. Quem dominar operações sustentáveis na Lua poderá controlar futuras rotas logísticas para Marte e para o restante do Sistema Solar. E é aqui que o novo plano da NASA começa a parecer algo saído diretamente da ficção científica. A construção da base lunar será dividida em 3 grandes fases. A primeira etapa envolve acesso frequente à superfície lunar e testes de novas tecnologias. Entre elas estão drones movidos por pequenos foguetes capazes de saltar dezenas de quilômetros pela superfície lunar, explorando crateras profundas e regiões inacessíveis. Além disso, rovers irão mapear depósitos de gelo, minerais e recursos estratégicos no Polo Sul lunar. Mas esses veículos não serão utilizados apenas para exploração científica, eles serão usados também para trabalho pesado. Preparação de terreno, movimentação de equipamentos, construção de infraestrutura e instalação de sistemas energéticos. Porque a NASA já não está pensando apenas como uma agência científica. Ela começa a pensar como uma organização de exploração operacional. A segunda fase envolverá habitats permanentes, sistemas avançados de energia solar, baterias gigantes e pequenos reatores nucleares capazes de manter operações funcionando durante as longas noites lunares. Porque sobreviver na Lua é extremamente difícil. Sem atmosfera, sem proteção magnética, temperaturas brutais, radiação constante. A Lua não quer seres humanos ali. E mesmo assim, nós estamos tentando permanecer. Já na terceira fase, a NASA pretende iniciar operações permanentes de longa duração com tripulação vivendo continuamente na superfície lunar em módulos interligados semelhantes a uma estação espacial construída diretamente no solo da Lua. Também começarão os primeiros experimentos reais de utilização de recursos locais ou in situ. Extração de água, produção de combustível, impressão 3D utilizando o regolito lunar.
ou seja, a construção das primeiras estruturas extraterrestres permanentes da história humana. E talvez essa seja a parte mais impressionante de tudo, porque durante muito tempo a exploração espacial foi vista como algo simbólico. Agora ela começa, mesmo que lentamente, a se transformar em infraestrutura. Talvez estejamos testemunhando o início da primeira economia fora da Terra. E aos poucos, a Lua vai deixando de ser apenas um destino, para se tornar a primeira base operacional da expansão humana pelo Sistema Solar. E eu deixo aqui duas sugestões de vídeos, tá, relacionados aqui com o tema. Este aqui fala sobre o reator nuclear, né, esse mini reator nuclear que a NASA irá utilizar na Lua. Eles já estão ali construindo, tá todo um planejamento, é muito interessante. E esse outro vídeo aqui é sobre SpaceX, que também tem planos de se estabelecer eles mesmos na Lua. Bom, então é isso e até a próxima.